Olá, hoje eu vou apresentar o projeto sobre buscador de séries, onde nós utilizamos uma árvore binária para conseguir fazer as buscas sobre as séries. No projeto, nós estamos utilizando um dataset com mais ou menos 16 mil dados e tudo mais. O projeto ele utiliza a API, ele utiliza três arquivos, sendo o dataset.ts, server.ts e tree.ts. O dataset.ts ele vai apenas ler o arquivo .json, onde vai conter a base de dados de todas as séries. Ele vai pegar o caminho, vai utilizar o TypeScript para mapear todas as informações que a gente tem, mas no projeto em si nós não utilizamos todas essas informações. Depois disso, nós utilizamos a função resolve dataset path para conseguir fornecer o caminho que está o dataset, ler os arquivos e conseguir transformar ele em um objeto. E salvar tudo isso dentro da variável cache, que vai ser a variável que nós vamos precisar utilizar durante todo o processo para não ficar lendo todo o arquivo JSON a cada requisição. Depois disso, o projeto ele vai ser inicializado pelo Express no arquivo server.ts, onde nós vamos conter todas as nossas rotas. Nós vamos conseguir mapear a porta que vai ser executado o nosso servidor e nós vamos começar a carregar a árvore binária aqui. Nesse arquivo, nós vamos ter todas as funções necessárias para mapear as rotas, onde nós vamos ler basicamente o que o front vai mandar de informação, que é o nome da série, e nós vamos realizar as buscas e enviar uma resposta para ele utilizando tanto o REQ, que é o request do Express que ele envia para nós, e o response, que é a resposta que nós vamos enviar ao front e ele vai consumir. Ainda no arquivo server.ts, nós teremos a chamada da função loadSeries, que permite com que carregamos todas as informações e armazene-as dentro de series. Abaixo nós temos o construtor da árvore e algumas funções auxiliares que nos permite fazer a busca linear. Abaixo dessa função nós temos o measure, que permite com que fazemos a comparação entre a pesquisa linear e a árvore. Por fim, chegamos às rotas. A primeira rota que temos é a search, que permite com que a API consuma todas as informações da árvore já populada. Em segundo, temos a compare, onde vamos comparar o tempo de execução da pesquisa linear e da árvore. E por último, a rota series, onde organizamos todas as informações de séries em ordem alfabética. Então agora nós partimos para uma das partes mais importantes desse trabalho, que é a árvore.ts. O arquivo árvore.ts contém uma classe chamada TreeNode, que armazena três valores, sendo um deles series, o nó do lado esquerdo e o nó do lado direito. Dentro dessa classe nós também temos o construtor, e mais abaixo nós exportamos essa classe para que a API possa consumir todas as informações da árvore. Temos agora o nosso primeiro método, chamado insert, onde nós verificamos se a raiz da árvore está vazia. Se ela não estiver vazia, nós armazenamos o primeiro valor inserido como raiz. E agora que obtemos o endereço de memória, nós podemos dar continuidade à construção da nossa árvore. Temos o loop while, que é responsável por percorrer toda a construção da árvore. O loop ele foi escolhido justamente para evitar de sobrecarregar o armazenamento de memória, responsável por organizar todas as funções do código. Nós teremos newKey, que armazena a informação que será adicionada na árvore, e currentKey, que é responsável por armazenar todos os conteúdos já presentes na árvore. E ambas as variáveis, elas também têm o método toLarryKey para que recebam o mesmo tratamento, deixando todos os textos com caixa baixa. A condição que utilizamos dentro do nosso código é comparar o menor valor que será inserido na árvore com o valor atual do nó. Então vamos utilizar o exemplo das séries Breaking Bad e Friends. O JavaScript ele é responsável por organizar a ordem alfabética dos valores. Então, se fizermos a comparação Breaking Bad menor que Friends, Breaking Bad será armazenado ao lado esquerdo da árvore. Caso o contrário, Friends menor que Breaking Bad, no caso, o F vem depois de B, armazenamos Friends ao lado direito da árvore. E agora nós vamos falar sobre a função search by prefix, que é a função principal que nós estamos utilizando para percorrer a árvore e conseguir pegar os valores que nós desejamos. Primeiro, nós temos a variável query, que vai basicamente salvar o que o usuário quer em minúsculo. Depois disso, nós vamos criar uma variável chamada results, que nós vamos salvar os resultados dessa busca. E depois disso, nós vamos criar uma função, a função transverse, que ela vai servir para a gente conseguir fazer uma recursão e conseguir percorrer toda a nossa árvore. Dentro dessa função, nós primeiro vamos analisar se o nó que a gente está percorrendo é vazio ou não. Caso ele seja vazio, a gente apenas retorna e sai dessa função. Caso ela não seja vazio, nós criamos a variável name, que vai armazenar o valor do nome daquele nó e vai transformar ele em minúsculo e salvar tudo isso dentro da variável name.
Depois disso, nós vamos ter três condições. Essas três condições, repare que ela pode ser executada de maneiras independentes, ou seja, são três ifs. Se a condição for verdadeira nos três ifs, esses três ifs são executados. O primeiro if ele serve para ver se o usuário vai para a esquerda, ou seja, ele vai analisar se o que o usuário digitou é menor ou igual ao nome do nó que nós estamos analisando naquele momento. Caso essa condição seja verdadeira, nós fazemos uma recursão para o valor da esquerda ser analisado. Depois disso, nós temos a função do meio. Essa função do meio ela vai servir para nós conseguir analisar se o que o usuário busca é igual ou o começo dele é igual. Então, a gente analisa tanto o começo quanto o valor exato do nó que nós estamos analisando naquele momento. Por isso que ele compara o que o usuário digitou com o nó que nós estamos analisando agora. E nós temos o terceiro if, que ele vai servir para a gente verificar se o que o usuário quer é maior ou igual ao começo do que do nó que nós estamos analisando. Então, por exemplo, se o usuário digitou apenas duas letras, ele vai analisar as duas letras do nó atual. Caso essa condição seja verdadeira, nós fazemos uma recursão de novo e mandamos o endereço, do nó da direita. E com isso, ele vai conseguir percorrer a árvore de maneira independente, podemos dizer, ou seja, por causa de nós estarmos utilizando recursão e criar as condições de maneiras independentes, ele pode percorrer tanto para a esquerda, para a direita, ele vai verificando e ele apenas pega o que é útil para ele, diferente da busca linear, que se a gente fizesse uma busca linear, nós íamos ter que analisar valor por valor. Aqui ele vai apenas ver se a condição é verdadeira e ele já sabe para qual caminho seguir, se é para a esquerda, para a direita, e ele vai conseguir pegar mais de um valor, utilizando essas condições. E aqui, por último, na linha 72, nós utilizamos o transverse. Esse transverse aqui, ele vai ser o primeiro transverso que vai dar início a toda essa recursão. E depois de tudo isso, depois de percorrer a árvore inteira, nós simplesmente damos um return nos resultados para ser consumido depois. E aí, depois disso, nós temos apenas uma função inOrder, que vai servir para fazer quase a mesma coisa, mas a única diferença é que ele vai percorrer a árvore inteira. Ou seja, ele vai percorrer a árvore inteira e vai retornar todo o valor já ordenado para nós, porque como a gente já ordenou a árvore, ele já consegue fazer essa ordenação para nós. Olá, meu nome é Isaac e vou explicar um pouquinho sobre o Serial Explorer. Na primeira parte da div aqui, a gente tem uma classe search, que serve principalmente para a gente buscar a palavra que a gente tem interesse. Por exemplo, um exemplo é Breaking Bad. Caso a gente procure Breaking, vai aparecer Breaking Bad, além das outras séries que tem Break. Aqui na classe Compare, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o tempo da árvore binária, em milissegundos, e pegar o total de séries encontradas com a busca da árvore binária. Também fazemos isso com a busca linear, onde a gente pega o tempo, em milissegundos, e o total de encontrados. Na div VIF_result, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o total de encontrados e pegar o resultado do prefixo e verificar. O que significa isso? O prefixo significa a palavra que nós colocamos para buscar. Então, a gente vai pegar o prefixo e mostrar o total de encontrado com aquela palavra. Como eu dei um exemplo, breaking, vai aparecer todas as séries com breaking no nome. Aqui ele está exibindo os resultados, só que ordem alfabética. No class card, a gente está criando um card para cada série que se tem, que se foi buscada, com nome, quantidade de voto, ID e nota. Aqui nós temos uma função assíncrona, que ela serve principalmente para criar uma promessa, onde ele vai procurar o nome e a comparação, que serve principalmente para a gente pegar o nome e comparar com outro nome, e comparar com esse nome. Caso seja diferente, ele vai dar erro na busca. Aqui se espera o valor de search e o da comparação. Aqui ele vai mostrar um erro, onde vai deixar o result como null e o compare como null, e vai dizer que as séries não foram possíveis serem buscadas. E finally seria parar de carregar as séries. Aqui é uma Aqui é uma lista ordenada, onde a gente vai retornar um valor de true, erro vazio, por isso não tem erro, e a comparação null.
Aqui a gente vai esperar o resultado, onde o limite do resultado da série será 100. Nisso, caso seja diferente, nós damos falha na listagem, ou um erro. Esperamos o valor de JSON, e caso isso aconteça, a gente taca o erro definitivamente. Então, não foi possível listar as séries. A partir daqui é apenas estilização do site. Bem, e agora eu vou mostrar o projeto rodando. Deixa eu atualizar aqui. Bem, a página vai aparecer assim, onde nós vamos ter um input. Dentro do input a gente pode pesquisar algumas palavras, como por exemplo breaking. Utilizando o breaking, ele já aparece aqui a busca binária, que foi bem mais rápido. 49 encontrados, porque ele tira os repetidos. Como a gente está pegando uma base de dados muito grande, nós temos muitos valores repetidos. Enquanto a busca linear tratou todos os dados e também demorou muito mais, porque ele passou por valor. Aqui nós temos toda a listagem de breaking, ou seja, ele percorreu toda a árvore inteira e conseguiu listar para a gente todos que começam com breaking. Mesma coisa se a gente coloca, por exemplo, ABC, ele vai pesquisar todos com ABC e vai exibir para nós, e a diferença entre os dois é enorme. E aqui nós temos um listar em ordem, que ele vai apenas percorrer toda a árvore e vai listar para a gente de maneira ordenada, de maneira alfabética, né, dando prioridade para caracteres especiais. E aí nós temos também no server nós vamos ter as duas rotas, onde nós vamos fazer a pesquisa. Aqui ele vai fazer a pesquisa pelo nome, ele vai utilizar já a árvore já montada, utilizando o método search_by_prefix que nós explicamos anteriormente. Depois disso nós vamos ter a rota compare, que vai utilizar a função measure para conseguir ver quanto tempo demora para cada função, utilizando também a árvore já montada e utilizando a função para fazer a busca linear. E ele vai retornar todos esses dados para a gente conseguir mostrar no front-end quanto tempo demorou. E a series, que basicamente vai exibir todos os dados, ele vai percorrer a árvore inteira e vai mostrar de maneira ordenada. E o app.listen, que ele vai basicamente mostrar o nosso servidor rodando.